Olá, pessoal! Começando mais uma aula explicativa, Matemática, PET, volume 6, referente à semana de número 1, com a professora Cleovânia, para o 7º ano. Na questão número 1, eu irei falar um pouquinho sobre plano cartesiano. Trata-se de um plano constituído por duas retas numéricas perpendiculares, nas quais é possível marcar localizações. Perpendicular é referente ao que apresenta um ângulo reto em relação ao cruzamento de duas retas ou planos. Vou traçar duas retas se cruzando, formando ângulos retos, ângulos que medem exatamente 90 graus. Formam 4 ângulos retos. Por isso, são retas numéricas perpendiculares. Nós temos dois eixos. Eixo horizontal, chamado de eixo das abscissas, que é o eixo Y, horizontal, tá bom? Começa aqui e aqui. Temos a parte positiva e a parte negativa. E o eixo vertical, chamado de eixo das ordenadas, que é esse eixo aqui, é o eixo Y. Tem a parte positiva e a parte negativa, que representa cada número. Os eixos dividem o plano em 4 regiões, chamadas quadrantes. Primeira região, primeiro quadrante. Segunda região, segundo quadrante. Terceira região, terceiro quadrante. E quarta região, quarto quadrante. Cada quadrante tem os seus sinais que representam cada eixo. Por exemplo, este sinal representa o eixo X. Este sinal representa o eixo Y. Este sinal aqui no segundo quadrante representa o eixo X. E este sinal positivo representa o eixo Y. Sempre registre que começamos a analisar do eixo X. O primeiro número representa X. No plano cartesiano, representamos coordenadas cartesianas. A coordenada cartesiana é representada por duas referências, x e y. O primeiro número representa x e o segundo número representa y. X e y são as coordenadas do ponto x e y. O ponto de intersecção entre os eixos x e y é chamado de origem e é representado pelo ponto 0, 0. Ele fica aqui no meio, ó, bem aqui no meio. Esse é o ponto de intersecção, é onde duas retas se cortam, é onde ela se cortou. As duas retas se cortaram aqui. Esse ponto é chamado de intersecção e é representado pelo ponto 0, 0. A professora de Gilberto está jogando com seus alunos um jogo que ela chamou de Doce Batalha Naval. Ela desenhou um plano cartesiano no quadro e sorteou cartões com pares ordenados para a turma. Cada aluno que marcar o ponto correspondente ao par ordenado no plano cartesiano de forma correta ganha uma bala. Ajude Gilberto e seus amigos a marcar os pontos e ganharem seus doces. Comece desenhando o plano cartesiano e, em seguida, marque os pontos. Utilize a malha quadriculada ao lado para confeccionar seu plano cartesiano. Aí apresentou os cartões. Nós temos 4 cartões. Cada um representa um ponto e tem as suas coordenadas. As coordenadas é o seguinte: começa com x, depois y. X é o primeiro número, que é o 2, e y é o segundo número, que é o 3. E assim são as coordenadas, sempre começando de x. Eu irei construir agora o plano cartesiano. Duas retas, tá? A primeira é o eixo x e a segunda é o eixo y. E elas se cortaram, se cruzaram. Temos o ponto de origem, que é o 0.
certo? Primeira marcação. Primeiro, este cartão aqui. 2 e 3. 2 é no eixo X. Marquei ele. Professora, mas por que aí? É só contar. Um quadradinho, dois quadradinhos. 1, 2. Então, ele vai ficar marcado nesse ponto aqui. Ele vai fazer par com o número 3DY, que é o eixo Y. Olha o pontilhado. Usem régua, sempre fazendo o pontilhado. Aqui ficou posicionado o mais 3 do eixo Y. E tracei mais um pontilhado, juntando, unindo eles. Mais 2 e mais 3, que representa um ponto. Vou chamar de A. 2 e 3. O ponto A tem como par ordenado o número 2 e 3. Agora o outro, este aqui. 3 do X. Lá no eixo X, 3 é positivo. Então, um pouquinho para frente ali, do mais 2. Marquei. E depois, menos 4 do eixo Y. O negativo do eixo Y é para baixo. Eu vou achar eles por aqui. Entenderam? Aí eu vou contar 4 quadradinhos. Tá vendo? Marquei o menos 4 e juntei. Fiz outro pontilhado. Fiz a marcação. Marquei o ponto, vou chamar de B. E o par ordenado do ponto B é 3 e menos 4. Depois, menos 1, que é o X. O menos 1 está aqui. Observe, já é a parte negativa do eixo X, que é direcionada para a esquerda. Com o zero ele fica aqui no centro. Aqui. Quando ele fica o zerinho aqui no centro e tem o menos 1 com 0, eu marco a bolinha na reta. Não tem que fazer pontilhado. Vira, eu marco na reta. Este é o ponto C, representado por menos 1 e 0. Depois, menos 2, que é X. O eixo X, menos 2 fica ali, com menos 3. Então, menos 3. DY, que é o eixo Y. Viram? Marquei o ponto, representado pela letra D, e o par ordenado é menos 2 e menos 3. Prontinho, só essa representação na questão número 1. Questão 2. Na figura a seguir, temos um recorte do layout de uma planilha do Excel. Nele consta uma lista de compras feita por uma família pernambucana. Nessas condições, relacionando as colunas e linhas dessa planilha, nessa ordem, indique as coordenadas da posição da célula do Excel e em que está o azeite, o frango e o refrigerante. Olha que bacana, disse assim, relacionando as colunas. Professor, o que é coluna? Isso aqui é uma coluna, isso aqui é uma coluna, outra coluna e outra coluna. Nós temos aqui 5 colunas representadas pelas letras A, B, C, D e E. E linhas é isso aqui. Primeira linha, segunda linha, terceira linha, quarta linha, 5 linhas. Certinho? Entenderam? Vamos começar a representar o azeite. Vou localizar o azeite. Cadê o azeite? Está aqui. Olha aqui que bacana. Presta atenção. Azeite. Ele está em que coluna? Ele está na coluna C. E na linha? Qual a linha? Linha 3. Representando C3. Que coisa mais fácil. Depois o frango. Onde está o frango? Achei o frango. Ele está na coluna E. E a linha? 5. Representando E5. A localização do frango. E agora o refrigerante. Olha lá o refrigerante. Coluna B. Lá na coluna B. E a linha é a 3. Mesma coisa. Já localizamos, né? Uma aí. Aí ficou B3. Só isso. Viu que bacana? Questão 3.
No mapa mundi a seguir, temos a localização geográfica de dois lugares, que estão representados pelas letras A e B. Identifique as coordenadas geográficas desses lugares a partir dos conceitos estudados sobre o plano cartesiano. Observe os números laterais, eles te indicam onde construir o plano cartesiano sobre a figura. Então, vamos lá. Nós vamos achar o par ordenado do ponto A e do ponto B. Vou traçar os dois eixos. O primeiro eixo, que é x, e o segundo eixo, que é y. Agora, vamos lá no ponto A. Aí, o que acontece? Lembrando que o primeiro número representa x e o segundo representa y. Nós temos o ponto de origem, que é o zero. Vamos localizar o ponto A. Observe o pontilhado. Está vendo? Começando de x. Que número? E depois, lá no eixo y, que número é? Nossa, professora, não tem, mas olha que bacana. Olha a posição dessa reta aqui. Ela está direcionada para 80. Certo? Direcionado para o número 80. Aí o que acontece? Por estar nessa parte aqui, passando na reta do eixo x, o 80 será negativo. Entendeu? Por ele estar na reta do eixo x e a direção da marcação do 80 nas laterais, quando eu descer o número, ele ficará negativo. E o outro? E este número aqui? Qual será? Olha a posição dele. É o 40, certo? Está no primeiro quadrante, eixo y. Ele será positivo. Achei as coordenadas do ponto A. Menos 80, que primeiro vem o eixo x, que é o menos 80, e o segundo o eixo y, que é representado pelo número 40. Entenderam? Agora o ponto B. Observe, o pontilhado. Encostou na reta do eixo x. E depois encostou na reta do eixo y. E o número? Se eu continuar aqui, eu estou chegando no número 40. Certo? Aí o que acontece? Ele está na parte negativa do eixo x, então será 40 negativo. E o eixo y? Qual é o número que representa aqui? É o 20. Só que a parte de baixo do eixo y é negativa. O que acontece será representado pelo 20, porém negativo. Tem que analisar usando o plano cartesiano, de acordo com os eixos, os quadrantes. Achei a coordenada do ponto B. Na verdade, menos 40, menos 20, certinho. Certo? O ponto A tem de coordenadas menos 80 com 40 positivo e o ponto B, menos 40 com menos 20. Questão número 4. Desenhe o plano cartesiano na malha quadriculada ao lado e, em seguida, localize os pontos indicados. Indique também seus respectivos quadrantes. Muito fácil. Já desenhei o plano cartesiano na malha quadriculada. Nós temos o eixo x e o eixo y. E vamos representar cada ponto. Começando na letra A, ponto P. O x é o primeiro número, é o menos 3, com o 4 que representa y. Observe, menos 3 de x, eu vou contar assim, ó, 1, 2, 3, parte negativa, tá? Parte negativa. Depois, 4 positivo do eixo y. Eu conto 4 quadradinhos. 1, 2, 3, 4. E vou fechar. Tá vendo? Fechei. Estou usando essa lógica sem enumerar. Tem como enumerar também. Marquei o ponto, coloquei o ponto P. Ele está no segundo
quadrante. Marquei segundo quadrante. Certo? É isso que vocês vão fazer. Muito bacana. Usem régua. Agora a letra B. O ponto M, 0, que representa o eixo X, e menos 5, que representa o eixo Y. 0 e menos 5. Menos 5, negativo, do eixo Y. Como x é 0, eu marco a bolinha cortando o eixo. Só isso, não tem pontilhado. Pronto, ele está em que quadrante? Nenhum, ele não tem nenhum quadrante. Quando corta as retas, não possui quadrante. N menos 4, olha aqui, menos 4, vamos contar a parte negativa do eixo X, os números que ficam negativos. 2, 3, 4. Menos 4 com menos 6. Menos 4 com menos 6. Professor, mas por que aqui? Conta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E essa parte aqui é a negativa do eixo Y. Marquei o ponto N. Qual o quadrante? Terceiro quadrante. Depois, K. 5, que representa o eixo X, e 0, que representa o eixo Y. 5 e o eixo Y é 0, cortou no eixo X. Marquei a bolinha cortando o eixo X. Não precisa de pontilhado, porque Y é 0. K, ele está em algum quadrante? Não, nenhum. L, menos 1, menos 1, parte negativa do eixo X, com menos 3, negativo do eixo Y. Ao menos 3 aqui. Marquei o ponto, qual o quadrante que ele está? Terceiro. 6 positivo. 6 positivo do eixo X. É só contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 positivo com o 3 negativo do eixo Y. Negativo. 1, 2, 3. Marquei. Viram? Marquei o ponto J, quarto quadrante. Depois, 2 e 5, o 2dx positivo e o 5 do eixo Y também é positivo, então irei subir lá no primeiro quadrante com o 5. Certo? Primeiro quadrante. E o último, menos 2 dx, o eixo X, com o 4. Já está marcado o 4. Tá vendo que encostou lá no 4? É só marcar a bolinha. H, segundo quadrante. Bons estudos, obrigada, fiquem com Deus, tirem as fotos e enviem para a professora. Até a próxima.